A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 21 de junho de 2025. Vamos orar? Antes de orar, eu vou ler alguns textos na palavra de Deus, às vezes algum versículo, outro um conjunto, mas agora, iniciando, eu vou ler no provérbio, não o provérbio de hoje, no provérbio 29. Hoje eu quero falar sobre esse assunto e não vai dar tempo de esperar até o dia 29. Provérbio 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Algumas versões desse quebrantado diz que será abatido. Abatido, sim, igual quando abate o gado. Gado, quando leva para abater, vai para o frigorífico. E aqui, algumas versões usa no lugar de quebrantado a palavra abatido. Então eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, ou seja, ele se endurece. Não dá ouvido à repreensão, à correção. Quando chama a sua atenção, ele fica bravo. Isso é endurecer a cerviz. Ele fica revoltado. Será quebrantado de repente, sem que haja cura, ou seja, sem que haja tempo para se arrepender. Haverá um momento de execução, de juízo. E às vezes mais rápido do que nós pensamos. Por que que a pessoa vai fazendo errado e vai deixando para lá, não confessa? Porque não acontece nada aparentemente. Mas lá no mundo espiritual, ou aqui no mundo espiritual, né, nós não estamos vendo. Se Deus não abrir a nossa visão espiritual para ver o mundo espiritual, nós só conjecturamos. Nós não vemos, só percebemos. Por causa do mover de Deus. O Espírito Santo nos dá, às vezes, algum discernimento e nós entendemos. Então, no mundo espiritual, vai somando o pecado, vai acumulando, até que isso fede nas narinas de Deus e vem a execução repentinamente. Por quê? Porque Deus vai dando oportunidade de arrependimento, vai dando oportunidade de arrependimento, e ele não se arrepende. No capítulo 6 daqui de Provérbio também, o versículo 15 diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Aqui esse texto começa no versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. É desse homem, esse homem que é pecador, que é maligno, que comete pecado e não se arrepende, que tem prazer na maldade, em praticar o mal, fazer o mal para os outros. Virá repentinamente a destruição, igual diz lá no Provérbio 29. Então eu quero ler aqui agora no Provérbio 28. Sim, aqui bem do ladinho do 29, um anterior. O versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. São duas coisas distintas: prosperar e alcançar misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, ele não confessa, ele faz escondido e mantém escondido, no máximo com seu cúmplice. Os dois encobrem a transgressão. Aquele que encobre a transgressão é o que Salomão diz: nunca prosperará. Trabalha muito, mas não prospera. Faz várias coisas e nada dá certo. Vários projetos e todos vai por água abaixo.
E aí ele fala, mas o que confessa e deixa. Não basta confessar, meu irmão, minha irmã. Precisamos deixar a transgressão. Alcançará a misericórdia, porque ao confessarmos e pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa. O Senhor é fiel e justo, Ele veio para isso, para que nós nos arrependêssemos, para que nós fôssemos perdoados, para que o nosso pecado fosse remido e redimido por Ele. Mas se você é repreendido, endurece a cerviz. Você não confessa, repentinamente virá uma destruição. Por quê? O apóstolo Paulo responde em Gálatas, embora Jesus fale a mesma coisa lá em Mateus 7,12. Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você semear. É a lei da semeadura. Você não é obrigado a semear, mas se semear, vai colher. Isso não tem talvez. É certeza. Semeou, a colheita é certa. Você não é obrigado a semear, mas se semear, tem a colheita, tanto para o bem como para o mal. E Jesus fala o que em Mateus 7,12? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. O que é que você quer colher? Faça para os outros e você recebe. É assim que funciona. Mas também funciona para o mal. Haverá uma consequência. Se você é repreendido e fica bravo, alguém te chama atenção, você acha ruim. Alguém até te aconselha, você também acha ruim. Esse é o que virá a destruição repentinamente. Então hoje eu trago esses textos para a nossa reflexão. Precisamos refletir sobre as nossas culpas, nossas transgressões, porque pior que seja, por mais vergonhoso que seja, por mais terrível que seja, haverá um acerto de contas. Chegará um dia, um momento. Então nós precisamos nos arrepender. Confessar, arrepender e confessar e deixar de fazer. O que você tem feito que você precisa se arrepender? Precisa confessar, precisa deixar. Pode ser até vergonhoso, feio, horrível, mas se não houver um arrependimento, haverá prestação de conta. Não pensa que vai passar batido, que você vai conseguir enganar Deus. Não vai. Não vai. Deus sabe o que você fez. Tantas coisas boas que fazemos, o Senhor conhece, como as coisas ruins, Ele também conhece. O próprio Provérbios diz, os olhos do Senhor estão sobre a terra, vendo o homem, o bem e o mal que praticamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu venho te aconselhar. Se examine, analise o que você tem feito, as suas práticas. Se são abomináveis, confessa ao Senhor, peça perdão, se arrependa profundamente. Busque de Deus o arrependimento se necessário. Chore diante dele para que se arrependa verdadeiramente, para que você não seja destruído, para que não venha repentinamente, sem que haja cura. Alguns ficam doentes tempos e tempos. Passou um helicóptero aqui barulhento, mas vamos em frente. Alguns ficam doentes, como eu estava falando, e ficam muito tempo doentes, porque se demora a se arrepender, a confessar, a pedir perdão. Há coisas que nós precisamos pedir perdão para quem nós cometemos o pecado, para quem nós ferimos, para quem nós magoamos, para quem nós agredimos. Precisamos pedir perdão, precisamos ter coragem. Se tivermos coragem para fazer o mal, precisamos também ter coragem para se arrepender e pedir perdão, para fazer o bem. E é nisso que Deus se moverá a nosso favor. Ah, mas eu não consigo. Peça ajuda a Deus, porque se você não fizer, haverá consequência para você, para sua vida. E se você confessar e deixar, Deus tem misericórdia para você, para nós. Todas as vezes que nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, o Senhor se moverá com misericórdia. E há coisas que precisamos confessar só para Deus. Pecamos contra Ele. Confessamos a Ele e Ele nos perdoará. Mas tudo precisa de arrependimento. Então hoje o meu convite é, vamos nos examinar,
nos arrepender e confessar e pedir perdão. E o Senhor se moverá com tamanha misericórdia que até nos surpreenderá. Mas Ele gerará cura, transformação, restauração. E então seguiremos em frente. Caso contrário, o Senhor se moverá também. Mas aí, com a colheita daquilo que semeamos. E aí virá até destruição se necessário, morte se necessário. Mas o Senhor é fiel e justo. Ele operará poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Porque tem nos repreendido, nos corrigido, nos chamado a atenção para que arrependamos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender. Gere em nós, ó Pai, esse entendimento de que precisamos compreender. Gere em nós, Senhor, até a sede do arrependimento. Porque o Senhor é poderoso para se mover em nossas vidas. E nós te autorizamos, Pai, mova sobre nossas vidas. Gere em nós arrependimento, para que possamos confessar e para sermos perdoados, Pai. Não venha, Senhor, com a repentina destruição. Dai-nos a oportunidade de arrependimento, para que o Senhor opere poderosamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e faça de ti uma pessoa que tem o coração contrito, pronto para se arrepender, sempre, para ser perdoado. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.